Olá, bora mergulhar de cabeça nos blocos de construção essenciais do Python? Hoje a gente vai entender direitinho como um código toma decisões, como ele repete tarefas e principalmente como manter tudo organizado. Então, já parou para pensar nisso? Como é que um programa pensa? A mágica toda está em controlar o fluxo dele. É bem parecido com seguir uma receita, sabe? A ordem dos passos e as escolhas que a gente faz no meio do caminho é que vão definir o resultado final. E aqui está o nosso roteiro para hoje. A gente vai passar por cada uma dessas ferramentas essenciais que, no fundo, dão vida aos programas em Python. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo centro de comando de tudo, o controle de fluxo. Mas o que isso realmente quer dizer na prática, para um programa? Basicamente, o controle de fluxo é o que faz o código ser mais do que uma simples lista de tarefas executadas de cima para baixo. É o que dá ao programa a inteligência para poder tomar decisões e se adaptar ao que está acontecendo. Agora sim, vamos começar a dar poder de verdade para o nosso código, o poder de reagir a diferentes situações. E a gente começa com a ferramenta mais clássica de decisão que existe, as estruturas condicionais. O if, elif, else é o pilar de tudo isso. É a maneira tradicional, o feijão com arroz, para guiar o código por caminhos diferentes. Por exemplo, para verificar se um número é positivo, negativo ou se é zero. Super direto. Só que apesar do if ser universal, o Python trouxe uma ferramenta mais moderna para lidar com padrões mais complexos de um jeito mais limpo, a instrução match. Em vez de criar aquela cadeia gigante de ifs, o match pode deixar o código bem mais legível. E uma das coisas mais legais do match é esse carinha aí, o underline. Ele funciona como um coringa, uma rede de segurança. Se nenhum dos casos que a gente especificou for verdadeiro, ele garante uma ação padrão. Bem útil, né? Ok, nosso código já toma decisões, mas a outra grande superpotência da programação é a repetição. Vamos ver como automatizar tarefas com laços, os famosos loops, para não precisar escrever a mesma coisa 1000 vezes. E para isso, o Python dá um kit de ferramentas bem completo. Tem o laço for para percorrer sequências, a função range para gerar números na hora e as instruções break e continue para a gente ter um controle bem preciso do que acontece dentro do laço. Isso leva a gente para uma funcionalidade do Python que é bem única e muito poderosa. Pois é, o Python permite colocar uma cláusula else no final de um laço. E esse bloco else só é executado se o laço terminar o trabalho dele inteiro sem nunca ter sido interrompido por um break. Para certas lógicas, como uma busca, isso é uma mão na roda. E o ponto crucial para lembrar é exatamente este. O else é do laço for, não de algum if que esteja ali dentro. É perfeito para algoritmos de busca. O código no else roda se e somente se o item procurado não for encontrado depois de verificar a sequência inteira. Bom, agora que a gente já consegue tomar decisões e repetir ações, o próximo passo lógico é organizar tudo isso. Vamos aprender a empacotar nosso código em blocos que podem ser reutilizados, as funções. As funções, que a gente define com a palavra-chave def, são a base de um código limpo e eficiente. Pensa nelas como se fossem mini-receitas dentro da receita principal, prontas para serem usadas quantas vezes for preciso. Agora, atenção para uma pegadinha bem comum em Python. Usar um objeto que pode ser alterado, como uma lista, como valor padrão de um argumento. O problema é que esse valor padrão é criado uma vez só, quando a função é definida, e aí ele acaba sendo compartilhado entre todas as chamadas da função, o que pode dar uns resultados bem esquisitos. Imagina só uma função que adiciona um item numa lista. Na primeira vez que a gente chama, parece que está tudo certo. Ela cria a lista e adiciona o item. Mas aí, na segunda chamada, vem a surpresa. Em vez de criar uma lista nova, a função adiciona o item novo na mesma lista da primeira chamada. A lista padrão não foi zerada. E o padrão continua. Cada nova chamada vai adicionando mais coisas na mesma lista compartilhada. Esse é um tipo de bug que pode ser bem chato de encontrar, porque não dá erro, só um resultado que não faz sentido. O Python também dá um controle bem detalhado de como os argumentos são passados para uma função. Usando umas sintaxes especiais com a barra e o asterisco, a gente pode forçar que certos argumentos sejam passados só por posição ou só por nome. Isso deixa nossas funções mais claras e mais robustas. E para fechar, vamos falar de algo super importante. Um código que só funciona não é o suficiente. Um código bom de verdade também precisa ser fácil de ler e de entender, tanto por outras pessoas quanto por nós mesmos no futuro. E a primeira linha de defesa para um código que se explica sozinho é a docstring. É uma prática essencial documentar o que cada função faz, que argumentos ela espera e o que ela retorna.
Isso transforma um pedaço de código numa ferramenta bem documentada e fácil de usar. Além de documentar, a consistência no estilo é chave. O PEP 8 é o guia de estilo oficial do Python. Seguir essas diretrizes deixa o código com a cara mais profissional e facilita muito o trabalho em equipe, porque todo mundo passa a falar a mesma língua visual. No fim das contas, dominar o controle de fluxo e as funções é o que realmente faz a diferença. Seja tomando decisões mais inteligentes com match ou criando funções bem organizadas e reutilizáveis, a pergunta que fica é: qual dessas ferramentas vai transformar o jeito de escrever o próximo código?